Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quem vos fala é a irmã Daiane Sena, aqui do Paraná. Estarei compartilhando uma experiência e revelação da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor, segundo Coríntios 12, do 1 ao 2. Eu estava em oração quando eu tive essa experiência. E o Senhor Deus disse, você verá o que acontece quando o cristão recebe novos níveis de unção no mundo espiritual. E como Satanás e os demônios passam a enxergar este cristão. Então os meus olhos espirituais se abriram e vi um cristão. E este cristão começou a brilhar. Uma luz envolveu todo o seu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. E dessa luz saía faíscas como se fosse eletricidade. E este é o primeiro nível da unção. Mas lembre-se, Deus só vai confiar a você a unção quando Ele puder confiar em você. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. E o Senhor Deus disse, continue olhando. Então observei que o cristão começou a se encurvar. Ele parecia estar cansado. E Deus disse, ele está sendo provado e testado. E se ele aguentar todo o processo sem murmurar, ele receberá uma nova unção. Então aquele cristão ficou bem encurvado, como se carregasse um peso nas costas. Mas de repente, uma luz saiu de dentro dele e explodiu à sua volta, como fogos de artifício quando explodem no ar. Então, a postura dele ficou reta novamente. E vi que ele ficou mais forte no mundo espiritual. E um fogo azul o revestiu por inteiro. E o cristão parecia uma tocha humana. E ele passou para o segundo nível da unção. Salmo 104, 4. Faz dos teus anjos ventos, e a teus ministros labaredas de fogo. E o Senhor Deus disse, continue olhando. Então olhei e vi que o cristão começou a se encurvar novamente, só que agora bem mais devagar. E Deus disse, ele está sendo testado e lapidado. Assim como a prata é purificada pelo fogo, o cristão também será. E a cada teste que ele passa, ele cresce espiritualmente, até o ponto que uma nova unção será derramada sobre ele. Salmo 66, 10 e 11 diz, pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Então, o cristão ficou todo curvado por causa do peso das lutas e provações. E dessa vez, permaneceu mais tempo assim. E aconteceu que aquela chama de fogo azul, em volta do seu corpo, aumentou grandemente. E de repente, o cristão recebeu uma nova unção. Ele não parecia mais uma tocha humana, mas sim uma grande fogueira no mundo espiritual. E a luz que emanava dele iluminava quilômetros. E o seu cabelo ficou branco e o fogo azul que estava sobre ele ficou branco também. Este é o terceiro nível da unção. Apocalipse 1, 14 e 15 fala sobre Jesus dizendo, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Pois o fogo do Espírito Santo está sobre o cristão verdadeiro. Mas são poucos os cristãos que conseguem chegar nesses níveis. Mas nós, como servos de Deus, sabemos que existe um mundo espiritual, onde lutamos constantemente contra os poderes espirituais da maldade. Efésios 6:12. O nosso adversário é o próprio Satanás e os seus súditos. Por isso que Satanás tem usado várias ferramentas
para impedir que o cristão seja ungido. Um cristão ungido e cheio do Espírito Santo é uma ameaça para o inferno. Mas Deus sempre levantará homens e mulheres que tenham coragem para fazer a diferença na terra, realizando a vontade de Deus, impactando o mundo espiritual e todos à sua volta. E Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14:12. Eu estava orando de joelhos quando voltei dessa experiência que eu estou relatando. Mas a presença de Deus estava tão forte sobre mim que eu não conseguia me levantar. Tive que esperar alguns minutos para poder me movimentar. Foi simplesmente maravilhoso, espetacular, lindo, puro e até difícil de descrever em palavras humanas algo tão poderoso como a unção. Uma observação: eu vi somente 3 níveis da unção. Pode ser que sejam mais, mas o Senhor Deus só me mostrou 3. Naquele tempo falou Jesus dizendo: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11:25. Quem tem ouvidos ouça. Não existe transferência de unção, não existe. A unção é individual, assim como a salvação. A unção que vem de Deus, ela só vem através de uma vida de renúncia, de intimidade com o Espírito Santo, de obediência, santificação, oração e jejum. Se não houver isso, tenha cuidado e discernimento, pois não será uma unção do Espírito Santo. 1 Pedro 1:15-16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E termino dizendo: no mundo espiritual não podemos perder a nossa identidade. A palavra de Deus diz que somos separados. João 15:19 diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Por isso que em Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E em 2 Coríntios 3:3 diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Deus abençoe. Shalom. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o 3º dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor o abençoe rica e poderosamente. Shalom Adonai.